Alegre e feliz. Sabrina tá comprando lá. Na Hotmart. Como ser alegre e feliz. Ele tá vendendo o curso. O insight é um pensamento. Só isso. Não tem nada a ver com outro, não. Chama americanizar o português. Com uma palavra americana, é só isso. Insight é um pensamento, todo mundo tem. Gorinha. Quando você tá lá do nada e, tipo assim, dá um estralo. Pô, velho, minha mãe já tinha falado. Hoje que ela fez, depois cai a ficha depois de um tempo, sabe? O insight foi o seguinte, só que não é fácil, viu? O insight foi sobre emoção. O insight é, se você consegue não controlar, não tem como, isso é inevitável, por causa de vários contextos, não vem ao caso, mas quanto mais você se conhecer em termos de emoções, cara, isso vai te ajudar muito. Você lidar com várias coisas. A grosso modo, um caminho que eu vejo que eu até parei, tem que fazer de novo, estoicismo. Isso é bom. Já falei sobre isso aqui. Né? Vocês estudam. Até perguntei ao Gil, se ele falou que sim. Tem um momento, não lembro a série. Estoicismo seria, eu não controlo o que é externo, eu controlo o que é interno. Entendeu? Se Vitor falar um bocado de trem aqui, o Luiz, quer dizer, tá beleza. Agora, se eu reagir, já é diferente, né? Então, essa parada é muito importante, eu dormir com esse pensamento. Tá gravando. É porque vocês acham que não tá gravando. Tá vermelhinho aí, a bolinha tá vermelha no canto. É assim. É um aplicativo diferente do iPhone. Isso. Não precisa não. Sabrina e Ivone, eu preciso de vocês aqui. Vamos? Quanto mais próximo você se conhece das suas emoções, vai te ajudar muito. Muito. Pode entrar as duas aí, por gentileza. Vai lá. Eu peguei no YouTube, né, e comecei a assistir seu vídeo assim. Claro, né? E de repente eu lá no seu vídeo lá e fiquei vendo. Dá muita vergonha. Minha ou sua? A minha mesmo. É a sala inteira. Aí fica falando. Aí o senhor para lá e fica falando, cala a boca. Eu falei cala a boca? Massa, hein? Você entendeu aí, galerinha? É importante, principalmente eu aprendi isso indiretamente com minha sogra. E ela falou uma coisa importante. E eu estava observando isso. A mulher, ela é mais ligada ao emocional com o corpo do que o homem. É cabuloso isso. Ela falou isso lá e eu fiquei depois refletindo muitos e muitos dias, analisando a minha esposa também e o contexto que eu vivo, que são vocês aí. E realmente, às vezes nós vamos estar, tipo assim, meio que tremendo por dentro, mas mostra que tá beleza. A mulher não, ela já meio que demonstra, ela tem atitudes diferentes. Não, é várias coisas, realmente. Realmente. Às vezes a gente está de boa, consegue fazer coisas com o psicológico arrebentado. Estou falando que vocês não dão conta, não. Né? A discussão não é essa. A discussão não é essa. A discussão é nesse contexto emocional. É nesse contexto. Isso é errado, às vezes, para o homem. Porque, vamos falar em termos de cônjuge, né? A gente está junto, isso é bom a gente ser mais afetivo. O homem. Eu estou falando até por mim. Quando eu falo para vocês, eu falo isso para mim. E aí, ontem eu dormi, só pegando fechar aqui, com esse pensamento. Porque se eu não tivesse controle de certas coisas que acontecem ao meu redor, cara, eu dormi igual um tempo atrás, estressado, grilado, preocupado com o dia de amanhã. Eu ainda durmo, às vezes, com isso, porque pensando a longo prazo, para algumas coisas. E eu já ponho um asterisco para vocês. Questão financeira, não de faltar o dinheiro presente, mas pensar no dia de amanhã. Então, a parada que eu iniciei esse ano, chama imprevisto. Quanto mais você crescer, agora talvez você não controla tanto, porque ainda tem pessoas que estão ali no seu meio, que são responsáveis. Talvez não lidando do jeito que você queria, mas são pessoas que ainda controlam um caminho um pouquinho de sua vida. Mas na hora que você fica sozinho, seria construir uma família, o imprevisto é uma parada que fica sempre te esperando. Cabuloso, bicho.
E o emocional é a parte mais forte. É porque eu assisti um vídeo de um cara ontem, não vem ao caso, e aí depois que eu assisti o vídeo dele, eu vi os outros vídeos, caiu a ficha, né? O insight foi, pô, velho, a galera tá trabalhando no emocional. Sempre atrás do emocional da galera. A galera não sabe controlar, é onde a galera ganha a grana. Tipo um exemplo. Às vezes você compra o McDonald's, não é pelo caso do McDonald's. Se você analisar o contexto entre o podrão que você come lá na esquina da sua casa, o McDonald's, o podrão você acha mais gostoso. Mas você não compra o McDonald's não é por causa do sabor, por causa do emocional. Você entendeu o contexto que eu estou te falando ou não? Entendeu o contexto ou não? Que eu estou te falando, às vezes você faz atitudes por causa do emocional. E quando você se conhece nesse contexto, eu comprei uma calça em Goiânia, eu comprei duas. Uma foi essa, uma outra que eu nem usei. Eu falei pra minha esposa depois no outro dia que eu cheguei. Falou, o emocional deixou a gente comprar uma parada que não precisava. Ficou um mês parado e não sei quando eu vou usar. E quantas vezes eu já não fiz isso no passado? Emocional. Então tá bom, continuando, física. Cuidado com isso aí. Eu vou virar professor coach. Eu sei que ela não vai comprar meu curso. Mas a verdade é essa, velho. Cabuloso. O cara falou uma parada ontem, eu falei, hein? Não, aqui é de graça. Vai no YouTube lá, pega esse insight aqui e já começa. O contexto que você tá falando aí, brother. O contexto que você tá falando aí, há um tempo atrás eu absorvia mais, hoje. Ah, contexto. Trabalho e tal. Estranho. Continuando. Não, isso é momentos. Talvez fosse uns 6 anos atrás, eu estaria mais. Então vamos lá, regra da mão direita. E veio a prova de vocês ontem. E lá, se eu não me engano, vai ter um exercício só sobre esse assunto. Mas ele a gente vai dar continuidade, porque vai vir depois um material avaliativo. Na prova, ela vai valer 4 pontos. No meu contexto é aplicar a prova valendo 4, depois a gente faz uma atividade valendo talvez 6 pontos, talvez até para recuperar o que você não se preparou para a prova, né? Na minha realidade, eu acho que é melhor do que eu pôr uma prova valendo 8 né? Mas tudo bem, mas eu vou conversar com a Rebeca. Se ela falar beleza, porque sempre vai mudando, né? Continua assim. Se não, eu falo, não, então vocês multiplicam por 2 sua nota. E tá tranquilo. Isso é fácil de resolver, né? Recapitulando. A gente começou com magnetismo, bem básico, sobre os ímãs. Todo ímã tem um lado norte e sul. Todo ímã, quando quebra, ele continua sendo ímã. Aí tem lá a parada das inseparabilidades dos polos magnéticos. Cuidado, na hora que você vai aproximar um ímã do outro, desculpa, quando você quebra um ímã, tem um lado que você pode juntar pelo mesmo lado original e ele gruda. E tem um jeito que você quebra o ímã que se você for tentar juntar pelo lado original, ele não vai grudar, ela não vai magnetizar. Ivone, preciso que pare, por gentileza. Certo? Essa parada na prova vai te pegar, eu já te falei sobre isso. É só análise básica. O que você faz? Tira da sua cacholinha e desenha lá na prova. Você desenha as duas situações. Uma onde o ímã quebra e consegue juntar o lado original e outra que não junta. Pronto, você já te ajuda bastante. Presta atenção lá. E aí outro dado importante que a gente já aprendeu, e eu já comentei isso para a gente resolver até um exercício da FUVEST que a gente fez aqui, e outros também que a gente vai resolver, e justamente outro que eu vou resolver da prova, é você lembrar sempre do campo magnético. Qual é a orientação do campo magnético mesmo? O que é a orientação, professor? Para onde você está indo? Me orienta aqui, bicho, eu estou perdido. Sai do norte e vai para o sul. Fechou. Beleza? Todo ímã tem orientação, sai do norte e vai para o sul. É assim que funciona. Tudo bem? Se você está estudando sobre magnetismo para o Enem ou para resolver exercício, se você já aprendeu aqui comigo sobre o campo magnético, cara, usa ele sempre. Você tem uma análise entre ímã e bússola, ou entre ímã e ímã, se você está meio que na preguiça ali e tal, cara, desenha o campo magnético primeiro. Desenha o campo magnético, a orientação dele, onde é o norte e o sul, ou se talvez ele nem tem. Vou aproveitar aqui um momento rapidinho.
Talvez ele tenha um ímã em formato de barra e não fala onde é norte e sul. Não te falou onde é norte e sul. Só que no desenho ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Eu fiz errado aqui. Eu queria desenhar diferente, mas tá bom. Aí ele foi e fez assim, ó. Onde é o norte e o sul aqui? Porque eu sei que o campo magnético está saindo aqui. Então, ele não te falou onde é o norte e o sul, mas ele desenhou as linhas do campo magnético. Aí você já mata a charada. O campo magnético, de agora para frente, você aprender a identificar ele mais facilmente, vai te ajudar demais, cara. Demais mesmo. Os exercícios vai ficar de um jeito tão fácil. Mas, continuando. Perguntas? O que é a regra da mão direita? É o seguinte, tudo, já comentei isso no passado, a gente viu um pouquinho no vídeo lá do Iberê, já falei algumas situações. Toda vez que eu tenho energia elétrica, toda vez, resumindo, você tem um elétron em movimento, que é o que a gente deu lá no início, a eletrostática, ele se movimenta, ele gera um campo magnético. Um modo simprão de tudo é, toda vez que o elétron se movimenta, ele torna um ímã. Todo ímã tem um lado norte e sul. Então, a grosso modo, tudo na nossa vida tem campo magnético. Acho que deu para entender, né? Por que tudo na nossa vida tem campo magnético mesmo? Por quê? Por que tudo na nossa vida tem campo magnético mesmo? Porque tudo tem átomos, e átomos têm elétrons em movimento. Tudo. Por isso que a gente entra na câmara de ressonância magnética, não mexe, fica quietinho lá. Espero que você não passe por isso. Eu nunca passei, não. Não é ruim, não, mas é porque o objetivo que não é legal. Já falei sobre isso. Você entra lá dentro, lá, ela faz uma leitura do seu campo magnético. A grosso modo, só para você entender. Aí ele faz umas leiturinhas, ele alinha o seu campo magnético e faz as fotinhas lá. Bonitinho. A grosso modo é isso, para você entender. Excelente máquina que inventaram para a medicina, junto com a física. Então a parte da física chama física médica. Dá dinheiro, viu? Pra você estar pensando em dinheiro aí. Faz essas paradas aí, ó. Máquina de leitura de campo magnético e outras coisas aí. Beleza? Chama física médica. Beleza. Então, tudo na nossa vida tem campo magnético, porque o elétron, quando está em movimento, ele gera um campo magnético. Então, toda vez que eu tenho energia elétrica, eu tenho um campo magnético. Certo? Certo? Quando eu tenho um ímã, é fácil eu saber onde é o norte ou o sul. Ou vai vir identificado, ou olho o campo magnético, vai ter alguma referência, tem uma bússola do lado, eu descubro quem é o campo magnético. Ou onde é o norte ou o sul. Se eu tenho um fio de energia e ele gera um campo magnético, eu tenho que saber. Onde é o norte ou o sul? Não sei. Tem como eu descobrir? Regra da mão direita. Olsted, cientista, não sei se foi acidentalmente, mas o que dá para entender, não, ele fez acidentalmente, na verdade, ele estava procurando outro objetivo de experimento, que eu não vou lembrar qual, e acidentalmente ele descobriu uma parada seguinte. Ele colocou uma bússola, quando ele ligou o campo magnético, justamente tem um exercício para a gente resolver daqui uns dias, se não imprimir logo, e aí ele viu que a bússola fez assim, ó, mudou. Então foi ele que acidentalmente descobriu que corrente elétrica tem campo magnético. Dali para cá, a gente já sabe as revoluções que a gente teve. Quando a gente tem o campo magnético, a corrente elétrica, perdão, aqui eu desenhei tipo uma seta e um I. I significa corrente elétrica. A gente estudou isso há um pouquinho de dias atrás aí. Eu tenho a corrente elétrica, nesse caso ela está subindo. Se eu tenho a corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Como que eu sei onde é o norte e é o sul? Regra da mão direita. Então, toda vez que você tiver corrente elétrica, ela vai ter um campo magnético. E todo campo magnético tem o norte e o sul. Como que eu identifico? Regra da mão direita. Presta atenção. O dedão, ele vai no sentido da corrente elétrica. Os dedos semidobrados, ele vai dizer para mim a orientação do campo magnético. Olha, corrente elétrica não está subindo? Então você põe o dedão aqui, ó, para cá, dedo semidobrado vai me dizer a orientação do campo magnético. Então, se eu for pensar bem, corrente elétrica está subindo, dedão acompanha o sentido da corrente, dedo semidobrado. O campo magnético está fazendo isso, ó. Você concorda comigo que ele está fazendo isso aqui? Aqui, ó.
Ele está fazendo isso. Então, ele está fazendo isso. Quando a corrente elétrica está subindo, o campo magnético está assim, ó. Lembra, para onde está indo o campo magnético, sempre é o norte procurando o sul. Beleza? Só que eu não vou fazer análise tridimensional. Sempre a gente vai resolver exercício no plano do papel, no plano da prova. Beleza? Ou no plano lá do tablet, do Chromebook, do Kayado seja. E aí, tem como eu representar isso aqui no plano. O campo magnético é um vetor. O que é um vetor mesmo, professor? Um vetor é uma flechinha de índio. A flechinha de índio, ela tem uma ponta, né? Ponte. Ela tem uma ponta, e atrás lá ela tem as asinhas. Presta atenção. Toda vez que a gente fala um vetor, a gente imagina a flechinha do índio. Se a flechinha está vindo, eu vou conseguir ver a parte de trás? Dependendo da distância, não, né? Eu vejo só a pontinha dela vindo. Se a flechinha está indo embora, puxa aí, soltou, ela está indo embora, eu vou ver só atrás aqui da asinha da flechinha, certo? Por que você está dizendo isso? Olha isso aqui. Dedão com o sentido da corrente, dedos sendo dobrados, me diz a orientação do campo magnético. O campo magnético no plano aqui do quadro, ele entra no plano. Você concorda comigo? O campo magnético está entrando aqui no plano, faz a volta lá atrás e sai daqui. Quando ele está entrando no plano, eu vejo só a parte do bumbum da flechinha. Que é qual? Só o xizinho aqui, ó. Ela só está indo. Você concorda comigo? O vetor não está indo? Ele entrou no plano, foi, fez a volta, agora ele está vindo. Estou vendo só a pontinha dele agora, eu faço uma bolinha aqui, ó. Então, entrando no plano, bolinha, X. Saindo do plano, bolinha. Algumas literaturas vai fazer só X e só pontinho. Eu, Edivan, gosto de desenhar bolinha com X, bolinha com bolinha. Tem assim também? Tem demais. Você vai ver muito exercício só representando X ou só bolinha. Eu gosto de falar X e bolinha com bolinha. Tem muito exercício assim. A gente vai resolver exercício desse jeito também. O que é uma bolinha com X? É a flecha entrando no plano. Ela está entrando no plano. Quando ela está voltando, está saindo do plano. Só que eu não estou analisando, não é a flechinha, não. Estou analisando quem mesmo? O norte ou o sul, o campo magnético. Corrente elétrica subindo, dedo semidobrado me diz a orientação. O campo magnético entra no plano, faz a volta e sai de cá. Então, o campo magnético nesse lado aqui, ó, campo magnético, a gente representa pela letra B de bússola. Tá entrando no plano. Não tem como saber nesse caso ainda não, viu? A gente vai chegar no contexto. E do lado de cá, o campo magnético tá saindo do plano. Quem está entrando no plano? O campo magnético. O campo magnético é representado pela letra B com a setinha. Lembrando que uma variável em física com a seta sempre para a direita significa que é vetorial. O que é algo vetorial? Rio aqui, o Avatar. Você está descarregando aí. Então a sala ali que nós bateu tá meia oca. A parede. Não, não é isso não. Sabe o que significa? Espaço. Qual que é a teoria da parede? Você não sabe a teoria não do Avatar? Todo mundo já estudou aqui nessa escola. Foi péssimo aluno, ruim na vida, sabe? Sem futuro. Existe vários. Eles vão morrer um dia, de alguma forma. A alma deles voltou e entrou na parede, certo? Por isso, quando você tá aí, ó, você conecta, as almas ruins ficam te puxando. E a parede oca significa o quê? Pra sua. Ou para as nossas, né? Nós não sabemos daqui para frente. Isso é verdade. O cemitério tem espaço, as paredes têm espaço aí. Né? Falei isso numa sala ali, os meninos ficou grilado. É porque tinha um menino aí que morreu, ele não era muito bom, não. Uhum. Não, fiz uma teoria do Avatar e o menino levou pro coração, tadinho.
Ele levou pro coração, ele ficou grilado, ele gostou não que eu falei. Ele levou pro coração. Não, mas ele estava aqui não. Olha lá. Eu não sei. Ô, Vitor, talvez você tá falando balela aí, viu? O menino não estava aqui não. É amigo dos meninos que estavam lá na sala. Não tem nada a ver, ele estava aqui não. Não sei não, eu sei que ele levou pro coração. Eu falei, o Carlos estava aqui? Eu... Não procurei não, velho. O cara levou pro coração, eu vou procurar ainda. Continuando. Eu só sei que ele falou, não é pra você estar aqui não, mas não precisava ter falado isso. Falei, porque é crença, né, limitante, ele acreditou na minha história. Mas foi bom, mas nunca se escorou na parede. Continuando. Vou representar mais uma vez aqui para ficar um pouco mais claro, beleza? Tudo bem. Nós não fez o curso do Vitor, como ser feliz e alegre. Então a gente tem que continuar no nosso curso que foi dado em vida quando nós saímos da barriga da mamãe. Seja reclamão e feliz só no momento de... Depende das fases, né? Depende das fases. Na adolescência, não vou falar não, vamos lá, continuando. A corrente elétrica agora está descendo, certo? Beleza? Na prova de vocês, vocês vai ter que, na prova agora, se eu não falar mesmo, vocês não vão precisar usar a regra na mão direita, não. Talvez exercício avaliativo, no simulado, certeza. Você vai ter que usar a mãozinha lá. Eu já expliquei para... Sempre eu falo para os professores, se você estiver fazendo um ninjutsu lá na prova, não é cola. É regra da mão direita. Porque um dia a professora falou, Edivan, na sua prova, os meninos estão fazendo um negócio com a mão de terceira série. Eu falei, não é cola, não. Tá dando código, não. É porque é regra da mão direita. Eu esqueci de avisar. Beleza? Corrente elétrica está descendo, certo? Tá? Dedão acompanha o sentido da corrente. Dedo sendo dobrado me diz a orientação. Agora o campo magnético aqui, ó, Sabrina, ele está entrando no plano do lado de cá, faz a volta lá atrás do quadro e sai de cá. Perfeito? Perfeito? Entendeu? Corrente elétrica está descendo, dedo semi-dobrado me diz a orientação do campo magnético. Na corrente elétrica. Corrente elétrica desce, o campo magnético entra no plano do lado de cá, faz a volta e sai de cá. Beleza? Ele entra no plano lá de cá, sai de cá. Não tem como, né, velho? Se fosse um videogame, dá pra fazer. Então, se tá entrando no plano de cá, é bolinha com X. Quem que é bolinha com X? Vetor, campo magnético. Tá entrando no plano de cá, faz a volta atrás do fio. Ele faz uma voltinha lá atrás. É porque não tem como eu enfiar minha mão aqui, né? Ele faz a volta lá atrás, o vetor, ele entra no plano de cá, faz a volta lá atrás e sai de cá. Fica fazendo isso, ó. Beleza? Bolinha com bolinha saindo do plano. Não, aí, só para contextualizar com norte e sul. Caraca, velho. Tá, tem futuro, moleque. É porque assim, né? Ele tá aqui, né? Esse dedo é como se fosse a mão. Corrente elétrica. Aí essas mãos aqui, ó. Essas mãos, ó. Aqui, ó. Aí sim, deu orgulho seu pai. Tremei um pouco aí na gravação aí, mas foi válido. Foi válido. Uma benção acontece. Deus te abençoe. Não fica andando com as meninas do fundo, não, por favor. Já te falei sobre eles, já. Olha, conversa de pai e filho, é assim. Oi. Você começou a estudar comigo no segundo ano ou no primeiro ou na onde? Segundo ano, né? Então vamos lá. São letras aleatórias.
aleatória. Em física estudando, quando eu tenho uma letra e uma seta em cima, ela sempre vai estar para a direita, viu? Sempre para a direita. Isso é um símbolo. Simboliza que aquela letra é uma grandeza em física. Tipo, o que você está estudando? Tipo, A vem de aceleração. X é um exemplo hipotético. Não tem, não. B, campo magnético. C seria Coulomb, não tem também. Aí a gente tem outras. F, que é força. Toda vez que você tem uma letrinha com a seta em cima, já te dá um sinal. E te fala assim, ó, aquilo que você está estudando, isso que você está estudando, que no caso é o B com a setinha em cima, é vetorial. O que é algo vetorial? Algo vetorial, ele tem direção, sentido e intensidade. O que é direção mesmo? Horizontal, vertical, diagonal. O que é sentido? Direita, esquerda, para frente, para trás. Beleza? E o que é intensidade? Números. Nesse caso seria 1 Tesla, 2 Tesla. A gente vai falar, Tesla é unidade de medida de campo elétrico. Beleza? Seria fraco, médio ou forte. Então, toda vez que você estudando física, você fala, pô, vou estudar para o Enem aqui agora. Você viu lá, então uma letrinha tipo E e uma seta em cima, é vetorial. Aquilo tem direção, como está acontecendo, aquilo tem sentido e ainda tem intensidade. Às vezes o exercício cobre já os valores, que é a intensidade, às vezes não. Aqui a gente não vai ver valor ainda, mas vamos ver. A gente só vai analisar direção e sentido por enquanto. É o que você precisa saber. A linha pode ficar assim ou assim? Não. Pode ser de vários jeitos. Continuando. Olha para você ver aqui, ó. Tanto que isso aqui é um vetor. Eu não falei para você que é uma flechinha do índio? E realmente é assim que a gente vê nas literaturas. A flechinha do índio está entrando no plano, então ela está indo. Se eu fosse analisar, em qual plano ele está? Na horizontal. A flechinha está indo na horizontal, beleza? Certo? Ela não está subindo. Ela está indo. Qual que é o sentido? Para frente. Ela entrou aqui, ó. Para frente, na horizontal, fez a volta e saiu para cá. Só que agora ele está entrando, ela está saindo, ela está vindo no nosso sentido. Então, por isso que é vetorial. Outro exemplo pode ser esse aqui, ó. Em vez de a corrente elétrica estar subindo ou descendo, ela agora está indo para a direita. Sempre esse I é corrente elétrica. A gente já estudou. Como que eu acho corrente elétrica? Q tipo delta T. Então, o I significa a intensidade da corrente elétrica. Para onde está indo a corrente elétrica? Perguntas? Acho que eu já sei. Aí a bolinha com bolinha é pro lado de cima. Você vai por baixo e vai para cima. Isso, olha isso aqui. Corrente elétrica está indo para a direita, certo? Dedão acompanha o sentido da corrente elétrica. Então ela faz isso, ó. Dedos sendo dobrados. O campo magnético sai em cima, faz isso e entra aqui embaixo. Então em cima ele está saindo. Então é bolinha com bolinha. Quem está saindo do plano? O vetor campo magnético. Vetor campo magnético. B significa campo magnético. Ele sai em cima, faz a volta e entra aqui. Ele está. Você entendeu? É só análise vetorial. Se eu pegasse uma bússola e colocasse ela aqui perto desse fio, assim, ó, desse jeito aqui, ó. Se eu colocasse ela na parte de cima, o norte dela ia estar apontando para cá. Se eu passasse ela para debaixo do fio, ele ia fazer isso, ó, a bússola, ó. Ela ia girar assim, ó. O norte ia para lá. Porque para onde está indo o campo magnético é o norte. Só que, calma, a gente vai fazer a análise assim. Ele em 2023 ou 22, um dos dois. Eu, para mim, é 23. Tem essa questão, geralmente eu coloco ela em prova, mas acho que eu vou colocar ela em exercício para a gente fazer. Traga ela aqui em análise. Se não me engano, ela vai estar em exercício. Ela foi cobrada a regra da mão direita. A gente vai fazer algumas análises e aí a gente vai só dar mais um degrauzinho para você entender como é que analisa. No Enem cobrou isso. Tinha lá a corrente elétrica, tinha as bússolas em volta, só você fazer a regra da mão direita, falava a orientação, beleza. Fácil.
Só regra da mão direita. No ano passado, no ano retrasado 2023, caiu outra coisa que a gente vai ver, que é a regra da mão esquerda. A gente vai ver também, é em cima desse assunto. Beleza? Não é difícil também não, velho. De boa pra caramba, pra você fazer a análise. Pergunta? Perguntas? Detalhe extremamente importante. Toda corrente elétrica gera campo magnético. Toda corrente elétrica. Não interessa. O fio do seu celular, o fio do cabo do Kayadobook, o cabo de energia que está passando na rua, os raios, tudo que é corrente elétrica gera campo magnético, ponto final. Beleza? Por que você está falando isso? Porque a gente tem exercício de análise de proposições lá, né, de informações. Verdade? Aí justifique quais estão corretas ou qual está errado. Aí tem lá 5. Tudo tem corrente elétrica, tem campo magnético. Só que a análise de exercício, ele vai falar só do fio em geral. Ele não vai falar do smartwatch, ele não vai falar do notebook em si. Mas se perguntar, você já sabe. Tem corrente elétrica, tem campo magnético. A grosso modo, nós também temos. A grosso modo, não. A verdade é essa. Estou te falando isso aí porque a gente tem análises teóricos, né? Falou, valeu, obrigado. Você assistiu até aqui, escreve. Deixa um like. Não, escreve emocional aí. Não começou com emocional. Escreve Avatar também, ali em homenagem a aquele garoto ali, ó. Cadê ele, meu Deus? Ô, você quer mandar um recado pra você? Quando você tiver 30 anos? Vem cá, vem cá. Quantos anos você tem? Pode ir. Quantos anos você tem? Não, hoje, outro. Ó, esse aqui é o Simon. Vem cá, Simon. Simon, você tá com quantos anos agora? 17. Não, lá, assistindo. 17. Não, velho, 17 aqui agora. Agora eu tenho 30 anos. Peraí. Teoricamente. Simon, agora você tem 30 anos e tá assistindo esse vídeo de novo. Você quer mandar um recado, fazer uma pergunta, fazer uma reflexão? Pro seu Simon de 30 anos tá assistindo isso aqui agora. Eu quero fazer uma reflexão. Então vamos lá. Simon, você tem 30 anos aí e esse Simon que tem 17. Ó, Simon de 30 anos, o que eu tenho pra falar pra você do futuro? As minhas expectativas pro meu futuro são grandes. Assim, com 30 anos eu quero já ter atingido a minha estabilidade financeira, eu quero ter construído a minha família, quero ter uma esposa incrível, quero ter filhos incríveis. E assim, eu quero conseguir fazer isso, eu quero conseguir dar orgulho pro meu pai, pra minha mãe, eu quero conseguir dar orgulho pros meus amigos. E se você não conseguir fazer isso, eu vou ficar muito bravo, mano, sinceramente. Então, bora lá, arruma a vitória, né? É isso. Caramba, velho. E se você não conseguir nada disso, velho? Se eu não conseguir nada disso, eu vou ficar triste. Acho que eu não vou nem assistir, não preciso nem mandar mais. Beleza. Caramba. Ô, Simon, não, mas peraí, vou ajudar ele aqui, ó. Eu sei que você tem 30 anos aí, bicho, mas talvez você não conseguiu nem metade disso aí, mas cada dia é uma nova oportunidade. Não. A gente não sabe o dia de amanhã, velho. A gente não sabe o dia de amanhã. Não, na moral. Na moral, gente. Não, é realista, que eu tô sendo pé no chão, velho. É sensato. Meu signo? Zodíaco. Pelo amor de Deus, né, velho? Não. Ó, mas aqui na moral aqui, sabe? Independente, cara, continua correndo atrás dos seus sonhos aí, viu? 30 anos, hein? Será quem vai mandar esse vídeo pra você, hein, Simon? Uai, é o senhor mesmo. Será? Não vou lembrar, não. Se há 30 anos essa escola existiu, pessoal. Então fechou, então. Valeu. Alguém manda pra ele lá.